Começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, o podcast que incomoda mais que saia justa. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host aqui do Cueca Apertada, que desde 2018 é o podcast que incomoda mais do que uma saia justa. E o programa de hoje é patrocinado pela Delfrari Arquitetura. Quer o seu projeto dos sonhos aparecer em capas de revistas, como a revista Cláudia? Eu acho que vocês entenderam quem é profissional para fazer o seu projeto. É claro! Então entra no Instagram, no Facebook, é só procurar por Delfrari Arquitetura e tenha o melhor atendimento pro seu projeto, agora que já vai começar o ano, energias renovadas, então você já sabe, né? Entra lá, segue nas redes sociais e procura pela Bruna e pede um descontinho falando que foi aqui do Cueca Apertada, tá bom? Brincadeiras à parte, sem mais delongas, voltamos aos nossos programas com os convidados mais do que excelentes, que tanto nos iluminam e nos tocam com as suas histórias de vida, que também trazem algumas reflexões, não é mesmo? Claro que hoje em dia muita coisa muda e todos nós mudamos. E o que falar se você se entende como homem ou mulher? Como isso pode mexer contigo? Enfrentar a sociedade não é nada fácil. E dentre tantas mudanças da vida, encontrar quem você é e ser feliz. Eu não vou enrolar mais porque a nossa convidada de hoje é um fenômeno das redes sociais e dá cara a tapa mostrando que preconceito e ser careta é coisa de quem não tá nem aí na moda, é bem azedo pra falar a verdade. É uma mulher inspiradora, empresária, muito bem resolvida e vai contar tudo pra gente. Então, sem mais delongas, uma salva de palmas pra nossa única e exclusiva Dória Miranda. Dória tá aqui hoje no Cueca Apertada e também tá a Bruna. A Bruna tá me ajudando hoje na gravação, né? Então, só pra que ela tá meio tímida, não tá falando nada, mas... Tá tímida mesmo. Não tá falando, eu fiz propaganda e tu não falou nada, né, Dória? Não fiquei quieta, né? Falei, vou deixar ele falar, né? Uma voz maravilhosa. Tô mesmo, Mona. Ai, que vergonha. Mas eu quero saber da Dória. Dória, como é que você tá aqui, tendo tempinho na sua agenda mega corrida aí, com palestra, sendo empresária? Conta pra gente aí como é que você tá nessa noite. Olha, Rafa, eu sou bem corrida mesmo, eu me cobro muito. Eu sou difícil de acordar. Eu não acordo antes das 8 da manhã, não consigo, fico na cama até 8h30, 9 horas. Mas quando eu acordo, tomo meu café, é rua. E eu prefiro trabalhar até tarde, porque a internet cobra muito da gente e a gente é humano e a gente fica brigando com uma máquina. E aí a gente pira o cabeção. Mas é corridinha porque eu sou fabricante, então tem que ver a roupa, tem que escolher o tecido, tem costureira, eu tenho a equipe de atendimento, mas eu acho que é uma coisa que eu amo fazer. Acho que nem conseguiria ficar sem. Ah, que maravilha. Mas eu vou naquela pergunta Marília Gabriela, né? Tipo, quem que é Dória Miranda? Conta pros ouvintes, quem é você? Por que você está hoje aqui no Cueca Apertado? Sua história de vida. A gente sempre gosta de trazer alguns temas aí pra fazer o pessoal pensar. E quando o pessoal, os ouvintes indicaram vocês, falaram, poxa, ela tem uma história de vida tão bacana, sabe? De batalhar, de vencer, de trazer de trazer um outro pensamento pra tanta gente aí que é tão quadrada. A gente quer saber de você, quando começou a sua história, como que você veio pra São Paulo, porque a gente já, pelo tom de voz, já sabe que você não é daqui, né, paulista, né? Então a gente sabe que você já veio aqui por outros cantos desse Brasilzão todo. Conta um pouquinho pra gente. Então, Rafa, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa muito louca. Eu sou uma pessoa zoeira. Se eu tenho idade, eu vou zoar até umas horas. Mas eu comecei na internet por causa da minha história de vida, que eu vou te falar uma coisa. Eu sou da Bahia, eu sou de Morro do Chapéu, lá na Chapada Diamantina. Olha! E eu, na verdade, eu sempre fui uma menininha. E eu sempre fui muito feminina, muito de gostar de boneca. Delicada. De gostar de... fazer comidinha, casinha, encerar a casa, limpar, deixar aquela casa impecável. Eu sempre amei, sempre gostei. E eu também sempre gostei de namorar, que aí foi onde foi a minha derrota. Porque aos meus 14 para 15 anos, a gente como adolescente começa a ter os amorezinhos ali, né? As meninas, o menino começa a paquerar, a menina que começa a paquerar.
E aí quando eu cheguei nos 15, eu comecei a me envolver demais com essa pessoa, que também era um menino, e ele ainda mora na minha cidade. E foi onde papai descobriu tudo. E aí foi bem infernal. Porque eu acho que por mais que as pessoas falassem, jogassem direta, mas eles não acreditavam. E aí foi onde na verdade, eu levei uma surra tremenda naquele dia, tanto do meu pai como de 2 irmãos, e aí foi bem punk. Mas eu vou te falar uma coisa, que depois que eu voltei, que eu vou chegar nesse ponto, tipo, eu acho que eu nem sabia como foi grave as consequências, mas eu sabia de uma coisa, que a partir da hora que eu saí dali arrastando a trouxa, que foi literalmente uma trouxa, que eu saí arrastando numa quinta-feira, 2:30 da tarde, para 3 horas, foi literalmente uma trouxa. E aí, eu colocava na minha cabeça que eu só voltaria naquela cidade rica, não importasse o que eu tinha que fazer. Justo. Mas eu queria ter alguém na vida, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu não era só aquela derrotada, que as pessoas olhando na rua, eu descendo aquela rua inteira para ir para casa da minha irmã, totalmente apanhada. Então, para mim foi bem chato. E desculpa, Morro do Chapéu, assim, eu fui lá e eu revivi de novo essa história. E assim, é uma cidade que eu acho que eu vou riscar assim do meu mapa, não sei. Tô pensando bastante. Acho que eu não. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos, eu tenho 50 agora, então foi 30 anos atrás. Mas eu vou te falar uma coisa, Rafa, que quando eu cheguei em São Paulo, porque aí eu ainda fiquei depois disso uma semana até a mamãe conseguir dinheiro da passagem, falar com minha irmã, com os meus tios em São Paulo pra eu vir pra cá. E quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei tipo bicho do mato. E você saiu lá de Morro do Chapéu só pra vir pra São Paulo, mas você tinha uma ideia de alguma coisa ou você veio com a cara e com a coragem? Falava, vim pra casa dos meus tios pra tentar começar uma vida nova? Então, na verdade, eu nem sabia o que era começar uma vida nova, né? Porque eu era o bibelô de mamãe, então, assim, minha coisa era estudar e ajudar minha mãe na feira. Tinha roça, mas a gente não trabalhava, então ia pra roça, assim, quando eram as férias de final do ano, do meio do ano, mas, tipo, pra dizer, foi pra roça, mas não pra trabalhar, assim, no pesado. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tipo assim, olhava toda aquela cidade, porque eu só tinha ido até a Feira de Santana, Jacobina, e sei que eram cidades perto, que eram maiores na minha cidade, mas, assim, que tinha shopping center, era Feira de Santana. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu me vi naquele ônibus, aquele monte de gente, 3 dias, e eu te juro que eu nem chorava, tipo, sabe quando você tá anestesiada? Eu tenho uma coisa comigo, que quando alguém me trata mal, eu fico meio anestesiada, assim, eu não consigo picar a pessoa na hora. Então eu vim assim, anestesiada, mas eu falava, nunca mais eu volto naquela cidade se não for alguém nessa vida. E eu sempre tinha isso na minha cabeça. E aí eu fiquei muitos anos. E aí eu fui morar com a minha irmã, que ela tinha um gênio grosseira, igual meu pai. Então eu fiquei na casa da minha irmã poucos dias. Uma série de coisas. E aí eu lembro que quando eu tava ali, que eu ia na casa das minhas tias e tal, e aí eu fui pra rua de novo, porque eu saí um dia pra ir no matinê com os meus primos e ela não aceitava. Ela queria que ficasse ali. Tipo aquela pessoa que tem um cérebrozinho pequenininho assim. Então, foi bem chato, mas eu sempre fui muito desembaraçada. Eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de fazer amizade, não com pessoas da minha idade, mas com pessoas mais velhas. Até hoje eu sou assim. E aí, foi aonde eu fui ficar na casa da minha tia. Então, eu ficava de manhã na casa de uma tia, na casa da outra, à noite dormia na outra, e tipo assim, eu não via a hora de fazer, tipo, maior idade pra, tipo assim, eu tenho que arrumar alguma coisa na vida. Então eu ficava fazendo faxina pra um, pra outro, e estudando, porque minhas tias falavam, tem que estudar. E aí, com 17 anos, eu comecei a fazer bico de faxineiro, sabe essas empresas que limpam obra? Tipo, tá fazendo uma obra, contrata uma empresa terceirizada que, tipo, é uma empresa de fundo de quintal que pega
pega pessoas e coloca lá, dá um uniforme e fala, toma, agora eu acho que profissionalizou, que eu até sigo algumas, então tem umas empresas de pós-obra bem profissional. E aí, eu comecei a ganhar os meus primeiros dinheiro, e aí eu falei pra minha tia, que eu morava numa lavanderia no fundo da minha tia, eu falei, eu quero alugar uma casa, e aí eu já tinha uma amiga, que a gente se considerava muito prima, fomos morar junto, e aí todo mundo ficava assim, ai, mas você não tem 18, não sei o quê, e aí veio aquela fase de alistamento, e aí eu já comecei a sair, porque eu já tinha feito os meus 17, e aí, na verdade, quando eu achei que eu estava toda empolgada, que eu já tinha minha casinha com a minha amiga. E aí, essa casa que eu aluguei era dos meus tios. E os meus tios, conforme os vizinhos falavam, ele sai, não sei o quê, achou que tinha que colocar a minha irmã, a anjinha do Senhor, de novo na casa comigo. Aí ele extrapolou. Ai, meu E aí Deus. foi infernal, foi onde eu realmente conheci as ruas de São Paulo. Porque aí, literalmente, eu já tava fazendo quase os meus 18 anos. Tava ali na fase do alistamento, então eu já ia fazer os 18. E aí foi onde eu fiquei na rua, literalmente. Porque quando um dia eu cheguei, eu fiquei na casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, todas aquelas coisas jogadas no quintal, na lavanderia, e ela arrumando a casa. Então foi uma cena muito chata. E aí eu ainda tentei alguns dias. E aí um dia cheguei lá, e aí eu vi tudo bagunçado, sabe assim? A roupa que tinha dobrada, passada, porque eu só tinha um domingo pra organizar. Feito uma trouxa, aí eu peguei aquela trouxa e literalmente eu saí dali. E era lá em Guapituba, que é Ribeirão Pires. E aí nesse dia eu chorei bastante, porque eu tava na rua, eu não tinha amizades pra ir pra casa. Essa minha amiga tava morando com o namorado dela e eu não queria ir pra lá também. E aí eu peguei aquele trem sentido da luz, mas tipo assim, aquilo me revoltava. E aí foi aonde assim, eu fiquei por vários dias, 15 dias, 20 dias nas ruas. E aí, mas eu ia trabalhar todo dia, eu não era aquela pessoa que ficava jogada. Eu sempre fui uma moradora. Você sempre se metia, né? Sempre ia atrás de alguma coisa. Como eu fazia bico pra essa empresa, então eu dormia no Tietê ali, sentada literalmente. E aí de manhã eu ia pra minha rotina, porque não tinha tudo isso em São Paulo, como tem hoje, que é o café ali, você toma banho lá, não tinha. No Tietê, você tomava banho e ia pra rua. E como eu já era menininha, eu não tomava banho no banheiro masculino. Então eu acordava e vazava, escovava os dentes e saía. E aí foi quando eu fui... eu sempre digo que Deus foi muito bom na minha vida. Hoje eu até recebi um texto de uma cliente que foi assim maravilhosa e eu chorei bastante. Então eu fiquei trabalhando nessa pós-obra e aí a empresa me contratou, só que aí como eu era menor, aquela coisa. E aí foi onde eles descobriram que eu morava na rua. E foi aí onde tudo mudou na minha vida, porque eu ficava nesse ateliê, eu tomava banho nesse ateliê, eu comia, fazia tudo lá. E aí lá eu descobri essa minha vocação de vendas. Porque eu era, nesse ateliê eu era faxineira e eu era mordoma. Então eu fazia tudo e depois do meio-dia eu começava servir café, fazer aquelas coisas de lugar chique. Servir café, tirar um lixinho, mas eu acho que hoje eu faria tudo de novo. E uma coisa que eu só percebi o quanto que eu sofri em São Paulo quando eu gravei o Terapia, você acredita? Ah, o Terapia, aquele programa que tem no YouTube, que o pessoal vai falando, conversando e lavando a louça. Mentira. Eu nunca tinha parado pra assim... De refletir realmente toda a sua trajetória, sua linha do tempo, na verdade, pra falar. Nunca. Na verdade, eu assim, no dia que eu gravei o Terapia, eu sofri bastante. Porque eu tinha, em 2018 para 2019, eu tive um infarto, lá na 25 de março. E aí eu comecei a sentir uma dor, conforme eu fui gravando, porque ali, na verdade, foram quase 3 horas que se resumiu em 10 na edição, né? 10 minutos. Sim, é pouquinho, né? Eles pegam, na verdade, trechos, né? E aí, o que acontece, menina? Eu comecei a passar tão mal, e a Daniela tava aqui comigo, que trabalha comigo, e aí eu comecei a sentir... É que a ansiedade, ela te dá, assim, vários sinais de tudo. Tudo quando uma pessoa tá na ansiedade, ela sente. E aí eu comecei a passar mal, e os meninos, vamos parar, vamos gravar, não sei o quê. Eu falei, não, vou tomar uma água, sentei um pouquinho e voltava. Porque foi muita emoção, eu nunca tinha parado pra pensar. Do câncer que eu tive, que foram 2, da rua,
de abuso que eu nunca contei pra ninguém, mas que eu sofri pelo meu cunhado e também numa empresa que eu trabalhei. E aí, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí, então, foi um dia que foi uma enxurrada de tudo. Foi muito louco. Mas... Na verdade, você teve que pegar tudo que você já viveu tudo. E contar nessas horas diluídas e com muita força, né? Porque, querendo ou não, você, como você disse, ter todo aquele fôlego, relembrar naquele baú que às vezes a gente não quer remexer, não quer abrir, quer deixar esquecido, né? Mas é importante pra gente poder evoluir. A gente mexe pra gente poder evoluir. E como você disse, finalmente refletir que não era o que você merecia, que não era o que você precisava, né? Que a gente... É aquela coisa, o amor no geral, né? Pelas pessoas, pelas amizades, por tudo que a gente passa, a gente tem que ser muito humilde de entender que existem pessoas que não são boas e que tudo bem, vão passar a nossa vida, né? Mas que a gente precisa permanecer bom, né? Pra também amar o próximo, né? Como eu sempre falo, amar o próximo. Então é interessante você falar de tudo isso, dessa trajetória. Mais interessante ainda que você saiu super cedo, né? Dessa situação. Você quis sair desse núcleo que não te fazia bem, você quis procurar outros núcleos, e aí você conseguiu sozinha se encaixar em fazer suas coisas. E aí, o que muito me deixa em dúvida nesse tempo todo que você disse que você morou no Tietê, né, que você falou e tudo mais, em algum momento você pensou em voltar para quem te fazia mal? Nunca. É que assim, que na verdade, quando a gente passa por uma situação dessa, você tem um sentimento de revolta quando você é jovem. Eu acho que eu tinha mais um sentimento de revolta, mas eu tenho uma coisa muito que eu prezo muito, que é a ingenuidade da minha mãe. Assim, a minha mãe era aquela mulher ingênua, analfabeta, mas inteligente do viver da vida, sabe? Das coisas da vida. Mas que, assim, ela era muito boa para as pessoas. Então, eu tenho muito essa coisa comigo. Eu sou boa para as pessoas. Eu não fico pensando na pessoa, tipo, a Bruna me machucou e eu tô ali remoendo a Bruna. Eu vou me afastando. Eu vou te falar uma coisa assim. Eu sou muito, hoje, depois que estourou o meu vídeo, eu acho que há muitas blogueiras me acho assim uma pessoa muito chata. Por quê? E eu sempre tive essa coisa. E aí, quando eu fui em algumas festas que eu fui convidado com meu marido ele não aparece em nada japonês. Ele nunca tinha ido numa balada. Pensa numa pessoa que vai passar por uma vida sem ir numa balada, sem noitada. É o meu marido. E ele não gosta. Não. Ele falou assim, e a gente foi de uma moça bem famosa. E aí o que aconteceu? A gente ficou lá no canto, porque eu sou isso aqui. Eu não sou aquela pessoa fervida, louca, que você vai falar assim, ui, ela vai chapar o coco e vai ficar louca. Eu não sou. Então eu sou muito assim, eu sou muito família, eu gosto daquele churrasquinho, do jantar, essas coisas. E aí, eu sempre tive isso comigo. Então, quando eu estava nesse processo de rua, eu sempre pensava que eu estava ali temporária, não para ficar. Eu jamais iria ficar ali. Eu jamais iria ficar jogada. Eu sabia que eu estava passando aquela fase, mas eu ia embora. Então eu tenho muitas coisas comigo hoje e eu acredito muito que quando você tem uma visão do que você quer para tua vida, você vai atraindo isso. E assim, pode demorar muitos anos, mas automaticamente você cai naquela história. O carro que você quis, o apartamento que você queria, um sofá que você queria, que mais? Uma bijuteria, tudo. Um namorado que você queria, automaticamente cai. Então, eu sempre pensei isso. Eu tenho um lado muito que eu acredito que a gente esteja aqui e que quando a gente desce, tem um livro escrito e você vai passar por tudo aquilo. Então eu acho que tudo que eu passei na minha vida foi um aprendizado. Mas incrível que pareça, eu aprendi muito na rua. E hoje eu vejo que tem muita gente na rua e assim, você passa e aquelas pessoas, elas estão ali jogadas, caídas, sem força, já se entregou. E isso me incomoda, porque eu falo assim, nossa, essa pessoa, ela tem a vida, ela tem 2 braços, 2 pernas, um corpo, mas ela não consegue
ter ver o círculo espiritual dela, porque quando você consegue ver esse círculo espiritual, tudo muda. Até as suas amizades, o boy que tu sai, tudo muda. E automaticamente vem tudo escrito de lá. Exatamente. E toda essa mudança, essa coragem de falar sobre a sua história, tem muita gente que acaba se identificando e cria coragem e acaba enfrentando. Você já recebeu algum retorno a respeito dessa sua voz na vida de outras pessoas? Deixa eu te falar que hoje eu gravo assim, eu sou viciada em câmera. Viciada. Mas antes eu era muito bicho do mato. Eu não me achava uma mulher bonita. Tanto que pra mim foi um choque muito grande o terapia. Porque hoje eu tava numa reunião e colocaria. Eu falei assim, nossa, a tiazinha tava bem judiada. Porque eu tava presa em casa. Que mais? Não tava mais preocupada com a minha sobrevivência, que eu falo que é uma palavra bem forte que eu falo, que eu estava tão preocupada com a sobrevivência na pandemia que eu não tinha vaidade. E aí, quando começou as gravações, aquele alvoroço de seguidores e aquele monte de gente falando, e aí eu me senti uma celebridade, porque, gente, é incrível quando as pessoas elas te conectam pela história. Eu vou te contar uma história mais babadeira, que quando começou, eu tinha um monte de equipe, um monte de gente. Pra tudo tinha gente, porque foi automático, foi uma coisa assim, eu vou te falar. Eu estava aqui, eu e a Daniele, na sala desse apartamento, atendendo em 2 telefones básicos. E quando saiu terapia, a gente tinha 6 mil seguidores. Assim, em menos de 12 horas, a gente tinha 20 mil. E todo mundo querendo ajudar, ou doar dinheiro, ou comprar. E aí as pessoas queriam contar a história. E aí, durante o dia, eu praticamente saí das vendas. E aí teve que vir uma menina que trabalhou comigo, a Gisele, que foi minha secretária por muitos anos e gerente. E aí foi vindo gente para ajudar. Primo, amigo do primo, o vendedor que alguém indicava, porque era uma coisa do outro mundo. Era uma loucura e a gente não estava preparado para aquilo. E o que aconteceu? Toda noite eu ficava até tarde gravando essas coisas e aí eu ia dormir por volta de meia-noite, 1h da manhã. Nesse dia tinha uma moça que ela estava no 8º andar com 2 crianças deitadas na cama e essa moça mandou um vídeo no Instagram falando que ela era uma bosta, que ela ia se jogar, que ela tava pensando em se matar, que ela... Menino... E aí e lá eu tinha um linkzinho assim, ó. Clique aqui e fale comigo. Eu era muito ingênuo. E essa moça clicou e caiu no meu celular, que era o meu celular. E aí essa moça mandou o vídeo, fez chamada de vídeo e eu acompanhando aquela moça numa janela. E eu conversando com essa moça. E assim, Deus é tão bom na minha vida que eu peguei no psicológico dela pelas filhas. E aí eu comecei a falar, você já imagina se você pular essas crianças, pode ela ter uma não sei o que, e essa mulher começou a chorar. E aí ela tava bem na ponta da janela, e eu sei que meu marido pegou o telefone e começou a conversar com essa mulher. E aí ela pegou e falou, eu vou tomar um banho. Gente, foi uma cena do outro mundo. No outro dia, eu não dormi. A gente conseguiu tirar essa mulher, ela foi tomar o banho, ela desligou o fogão e isso tudo ligado em tempo real. Aí no outro dia o Thiago acordou cedo e a primeira coisa que ele foi nas Casas Bahia e comprou um telefone, um chip pra mim e falou nunca mais. Então isso foi muito assim, uma cena que tocou muito na minha vida, eu não vou falar o nome. E eu tive também uma delegada de Minas, que ela hoje é minha cliente, e ela falou assim, eu tinha trabalhado 24 horas de plantão, e eu tava tão angustiada com o fim do meu relacionamento, e eu tava ali, tudo que eu via na minha frente naquele dia, eu queria matar, porque eu achava que eu tinha que descontar a traição, tudo que eu escutei do meu marido naquelas pessoas. E eu entrei dentro do banheiro para se despedir da minha mãe. E o meu celular, quando eu toquei na tela, ele automaticamente abriu no Facebook e foi no seu vídeo. E naquela hora eu caí em cima do vaso e comecei a chorar. E aí eu falei, nossa, e você pode falar assim, Dória, você é evangélica? Não, não sou. Eu não tenho religião. Mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e eu assim, e a partir desses relatos, tem vários, tá?
Mas desse relato eu falei, eu vou começar a falar de Deus para essas pessoas. Como Deus existiu na minha vida, como Deus transformou a minha vida, como a força do pensamento, o Ho'oponopono mudou a minha vida. E aí eu sempre falo dessas coisas, então teve muito. O poder da mente maravilhoso, né? Como ele realmente é engraçado. Um negócio que depois eu vou te mandar, que é de uma moça, que ela me contratou para fazer uma propaganda para ela, que é da Hotmart. Só que assim, ela não tinha a menor experiência. E aí eu depois que eu fiz tudo, eu liguei pra ela e falei, eu vou te devolver o dinheiro. Aí ela falou, não, por quê? Eu falei, porque não deu resultado do jeito que a gente fez, eu queria fazer do jeito que eu faço pra minha empresa. E aí ela me mandou um negócio tão lindo, um texto maravilhoso, que ela falou assim, nossa, você, com a sua atitude, você não tem noção como você mudou a minha vida e da minha família hoje, porque a gente estava totalmente sem saber como trabalhar na internet. Então, são coisas que a gente vai passando pra frente, ensinando. Tá vendo? Rafael, eu falo demais, viu? Não, que é isso. Eu fico aqui porque eu gosto de escutar mesmo. O programa é justamente pra escutar os nossos convidados falarem, contar a sua história. E é inspiradora toda essa batalha, né? De você sair de casa, de você ter morado nas ruas, de você conseguir ali com 2, 3 turnos de trabalho pra tentar se reerguer. E hoje, você se reinventou sendo empreendedora, empresária de moda, inspirando pessoas aí, Brasil ou até mundo afora. Como foi ter essa força de vontade pra você seguir o seu próprio caminho, você começar a trilhar? Você já falou muito que que você sabe, que você acredita que existe um caminho a ser seguido, que tudo é trilhado, mas da onde você tirou tanta força pra você, não, como você disse também, de não ficar largado esperando acontecer, mas realmente se tornar quem você é hoje? Eu acho que no começo, eu vou te falar assim, no começo foi tipo revolta e depois necessidade. Eu costumo dizer que na minha vida tudo foi por necessidade. Eu entrei na internet por necessidade. Eu montei minha primeira barraca de feira, que era na Benedito Calixto, na Paulista, não sei se vocês conhecem, por necessidade. Então assim, mas eu sempre falo uma coisa, se você vai fazer mesmo por necessidade, faça o melhor. Se você abriu, vamos dizer uma coisa assim que eu sempre falo com uma amiga minha, abriu um café na comunidade, faça ele maravilhoso. Vai lá, pega uma ideia daquele café babado, muda pra tua realidade e transforma. Então eu sempre fui assim, sempre. E uma coisa que eu nunca tive foi preguiça de trabalhar. Então assim, eu sempre queria conquistar. Eu queria conquistar e eu sempre tive uma coisa comigo que mamãe sempre falava de tipo, andar com pessoas igual você ou acima de você. Então eu sempre tive essas coisas e eu achava que automaticamente era o ciclo. E você vai, as amizades e a sua vontade de vencer. E o que é mais difícil? Mudar pra São Paulo ou começar uma marca do zero? Porque a gente sabe que você começou ali na parte de vendas, que o pessoal te deu a oportunidade, você começou a se reinventar, começou a bater metas ali, vender bastante. E aí você dá 5 minutos e fala assim, vou abrir o meu negócio, vou começar realmente, como você falou, a barraca de feira, sempre indo pra conta da necessidade. Mas em que momento você viu, é isso que eu quero pra minha vida? Então, eu vou te falar uma coisa. Quando eu conheci o Thiago, eu tô com o Thiago 4 anos. Eu tinha saído de um relacionamento de 15 anos e eu saí desse relacionamento com a roupa do corpo. Meu Deus. E aí, nesse relacionamento, porque antes de eu ser uma travesti, uma mulher trans, eu era um menino gay. E quando eu me descobri mulher trans, que eu queria fazer essa transição, as pessoas, elas tinham uma mentalidade, eu acho que hoje não tem, não sei. Que tipo, ou a travesti ou vai ser garota de programa, eu costumo dizer que é garota de vida difícil. Ou ela vai ser cabeleireira. E eu não queria ser nenhuma das duas. Então, esse meu ex-marido, ele falou pra mim, o máximo que você vai ser é numa esquina. Mas faz assim, não fique em nenhuma esquina por onde eu passo, que eu não quero te ver lá. E aí eu falei pra ele, eu nunca vou ficar na esquina. Eu não nasci pra esquina. E no máximo que você vai me ver é num flash. E aí e aí eu saí dali com aquilo, com aquela coisa, por isso que eu sempre falo, hoje não mais, que eu não faço mais palestra pra esse pessoal, mas eu sempre falo uma coisa, quando alguém fala o que você tem que fazer, você tem que sair daquele propósito que alguém ditou na tua vida. E aí eu sempre saí daquele propósito, então eu fui trabalhar pra uma marca que chama Bendita Baderna, que era na Benedito e na Oscar Freire. E eu fiquei na Bendita Baderna 3 anos e meio. E eu ganhei muito dinheiro lá. Muito. Era aquele tempo da glória que o povo rasgava dinheiro. E aí eu fiz toda a minha transição lá. E por incrível que pareça,
Depois eu passei e comecei a frequentar a Benedito Calixto trabalhando, e esse meu ex-marido tinha a loja lá. E eu lembro que um dia eu fui comprar umas roupas, e aí ele falou assim pro vendedor: se for fiado, nem pensar. Eu derrubei a loja dele assim e passei, débito. E aí a gente ficou amigos. À noite eu fui tomar coisa, e aí, assim, é uma coisa tão grande que eu te falo do universo, que depois ele perdeu tudo e ele veio trabalhar pra mim. E aí eu fiquei bem estabilizada antes do Thiago, mas eu perdi tudo na depressão. Porque, gente, eu sempre falo hoje a minha bandeira é as mulheres com depressão, a saúde da mulher. Porque quando você tá na depressão, você não quer saber de nada. Se você der pra sua esposa um carro zero, falar pra ela que vai fazer a plástica do sonho dela, que você vai mandar ela fazer a viagem que ela quer, o casamento que ela quer, ela vai simplesmente... Ela pode até falar pra você na hora: ai, que lindo, que fofo. Só que ela tá tão deprimida que ela não vai sair de casa pra ir fazer a plástica, pra comprar o carro zero, pra se arrumar pra viajar, pra ir pro casamento, não vai. Então, eu perdi tudo. E quando eu conheci o Thiago, que é o japonês que eu tô casada, a gente conversava muito. E um dia ele falou pra mim assim: eu vou te dar tudo que você perdeu. E eu lembro que, assim, em um ano de relacionamento, a gente se jogou no trabalho e a gente foi recuperando. Então, quando veio a pandemia, a gente perdeu tudo. A gente perdeu o quiosque no shopping, que a gente nem abriu. Então, a gente ficou totalmente descapitalizado. Eu conto que eu contava, eu só ia na feira no final do dia com R$30 e era o que dava pra comprar. E ele ia no mercado com R$100, que era o que a gente passava a semana, de mistura de tudo. Então, assim, só que quando eu comecei, eu batia de frente sempre com as pessoas falando assim: ai, Gui, porque eu só assistia televisão, só assistia... Desculpa. E aí eu só via tragédia, eu não via saída. E ele falava pra mim assim: vida, começa a postar no seu Face, começa a postar no Instagram. Eu falava: que Instagram? 120 pessoas. Só é gente conhecida, quem vai comprar? E aí eu comecei a me jogar naqueles grupos do Facebook, e comecei a fazer as primeiras vendas. E aí eu comecei a me entusiasmar. E eu fiquei muito feliz, porque eu já tava tendo uma recaída de depressão. Só que aí o que aconteceu? Eu tenho mal, acho que é de gente de Ares, que quando eu tenho que trabalhar, eu me jogo. Então, assim, eu acordava 4 horas da manhã e ia dormir meia-noite, sentada desse jeito aqui, só assim, ó. Na porta que eu tenho aqui, continua a decoração do mesmo jeito, só mudou os móveis depois que a gente entrou no documentário. Mas eu continuo no mesmo apartamento. Então, assim, tem que ter foco. Para você chegar em algum lugar na vida, você tem que ter foco. E hoje eu percebi o quanto a minha vida mudou e o quanto eu mudei a vida das pessoas que trabalham comigo, desde a minha casa, na confecção, no escritório, porque as pessoas elas não acreditam muito na força da internet. E eu falo que eu tenho o primeiro escritório de moda para venda online pro Brasil. Porque eu montei um escritório dentro do meu apartamento, na pandemia, que eu nem sabia como funcionava. Então, assim, foi se jogando. E aí, quando a gente cresceu de uma tal forma que a gente teve que sair desse apartamento e montar um escritório. Hoje, que a gente começou com 2 salas, hoje já são 3 salas. Então, pra mim, foi assim, se sentir vitoriosa. E uma coisa que eu vou te falar, eu era totalmente analfabeta digital. Tá brincando? Olha. Mulher sabia mandar e-mail. Esse negócio de Instagram era... Coisa de outro mundo. Era coisa do outro mundo. Foto. Hoje eu não tenho mais ninguém que grava os meus vídeos. Eu gravo os meus vídeos, eu faço as minhas fotos. Eu ainda apanho muito em editar, mas eu faço. Mas assim, o que eu tenho hoje? O pessoal do marketing, que cuida, que é o meu marido e o Endrigo, que faz todo o marketing da empresa. E assim, a gente só não contrata mais porque a gente não acha mão de obra pro mundo virtual. Não existe no Brasil. Por mais que as pessoas tomem tanto... Mão de obra boa, realmente. Não é nem pela questão do valor, né? Às vezes a gente não tá nem querendo colocar valor no trabalho dos outros, né? Às vezes a gente é realmente um bom profissional mesmo, né? E a gente realmente não acha. Não consegue encontrar 100% e que ele seja 100% honesto com você, né? E aí hoje eu não fico mais nas vendas. Eu tenho a minha equipe de vendas e eu fico à frente do Instagram. E tem também um menino agora que começou, que eu treinei, meu marido também, que ele fica também junto comigo à frente do Instagram. Tem os meninos da embalagem e por aí vai. Então, acho que eu cresci bastante e eu cheguei no meu objetivo. Lógico que eu não tô milionária, mas tô indo. Tá no caminho, tá no caminho. O caminho não é nem o estar milionário, é viver bem, não é mesmo? Não é? E como você mesmo disse, não é nem só mostrar para as pessoas que duvidaram da sua história, que falaram mal de você, que te julgaram, que, enfim, te expulsaram, não é mesmo?
Eu acho que é mostrar pra você mesma que você é capaz. Não, porque com certeza todas as outras pessoas hoje, que com certeza devem ir atrás de você pra ter notícias, elas sabem que no fundo elas erraram. Elas sabem que... Na verdade, eu percebi uma coisa assim. Eu demorei bastante nessa última recaída que eu fiquei muito mal. Eu percebo uma coisa. Quem gosta de você e pronto. Independente de sexo, de cor, gosta. Quem não gosta, ela vai procurar defeito. Eu tenho uma coisa assim, que eu sou muito chorona numa questão de eu sentir muita falta da minha mãe, que eu acho que mãe é a coisa mais abençoada na vida de uma pessoa. Tem gente que não valoriza, mas mãe é a coisa mais abençoada. Se eu te falar pra você que tem reza pra mal olhado e inveja e macumba, que só reza de mãe quebra, então é babado, é forte. E eu sinto falta desse convívio de mãe, assim. Mas hoje eu sou muito parecida com a minha mãe. Fisicamente, com cabelo, com tudo, assim. Essas entradas, tudo. Então, assim, e as minhas irmãs, elas já não têm essa aparência da minha mãe. E eu sinto que, assim, eu até desculpa, porque tem gente que fala que eu sou muito forte quando eu falo de prostituição. Eu não curto. Assim, eu acho que a prostituição, o sexo em si é uma coisa muito boa com o boy que você gosta, com a pessoa que você gosta. Porque é uma energia muito forte que vai arrebentar tanto a tua vida quanto a vida da pessoa. Então eu sempre tive essas neuras comigo de coisa de velha. Mas eu sinto muita... Quando você fala assim, a energia que você troca, né, o sentimento que fica envolvido, né, tudo isso implica para uma boa relação, não necessariamente para o sexo em si, né? Você encontra uma conexão de verdade, sem nem explicação, né? Eu vou te falar uma coisa, Bruna. Eu nunca fui santa. Eu antes, quando eu era jovenzinha, eu gostava de balada, eu gostava de noite, eu gostava de todos os lugares. Mas uma coisa que eu sempre fui curiosa, e eu vendia roupa nesses lugares pra essas meninas, e eu ficava muito, como que se diz? Eu ficava me perguntando por que aquele lugar tinha uma energia tão densa e um cheiro muito estranho. Então, assim, eu sempre pensei nisso pra mim, assim. Coisa pra mim. É que, assim, na verdade, eu vou te falar uma coisa. Seguidor é uma coisa que mexe com a nossa cabeça. Mexe com a nossa vaidade. Eu vou te falar uma coisa que meu marido, a gente fez o ano passado um sorteio pra ir pra casa de uma seguidora. Pra tu ver, eu sou muito louca. E aí, assim, Rafael, a gente saiu do tema? Não, mas a gente vai conversando aqui a respeito, poxa. A gente quer saber quem é a Dória. A gente tá só aqui conversando. E aí, o homem, e aí lá eles estavam conversando sobre hater, sobre os tarados da net. E aí meu marido falou uma coisa muito importante que eu já tinha percebido, mas tipo assim, nem aí. E o que eu te falei quando eu tinha um linkzinho no meu telefone. Então, assim, quando as pessoas viram a Dória Miranda na internet, e aí já mexe com a imaginação, é uma trans. E aí a pessoa, ela quer saber quanto que é o teu cachê, ela já manda foto íntima, porque ela acha que a foto íntima vai mostrar. Eu vou te falar uma coisa, essa semana veio uma foto que as minhas meninas falavam assim, meu Deus, que bofe é esse? Sangue de Jesus. E era um menino, e aí eu peguei o telefone, e aí eu falei assim, amor, a tiazinha aqui, ó, nem aguenta ver uma foto dessa, amor de Deus. E aí eu dei risada, meu marido falou, por que você não bloqueia? Eu falei, e eu vou vencer de bloquear? E aí eu queria falar do meu marido, e aí ele falou assim pro Diego, eu já vi de todos os tamanhos, mas eu tenho que acordar de madrugada e ir lá nos direct apagando, porque é tanta proposta que a Dória ganha, que eu tenho que ir apagando. Então, assim, hoje eu me consolidei como uma empresária. Então, assim, mas pra isso eu passei por essa fase do homem achar que porque eu era trans, eu estava ali disponível pra um horário, pra abrir a cam, pra comprar foto dos meus pés. Eu tenho, assim, muita gente querendo comprar as fotos dos meus pés. Então é complicado. Se você não tiver esse jogo de cintura, você recai. Porque, assim, é o que eu te falei. E muitas dessas pessoas que a gente vê que tá na internet, eu fico besta, que eu nem imaginava que você vê boys que tá aí do dia a dia, meninas que estão lá no OnlyFans vendendo os vídeos, vendendo as fotos. E hoje em dia o comércio, eu costumo dizer que a internet, para muita gente, fez como se dizer, foi muito bom em termos de todo esse crescimento, mas em compensação tem muitos jovens que estão lá numa prostituição virtual. Então é bem complicado a internet. E no Brasil as pessoas mexem muito com essa imaginação. E também que às vezes são meninas
acabaram de fazer 18 anos e nem sabem que o que elas estão fazendo naquele momento, que seja para poder pagar um estudo ou pagar uma faculdade, isso repercute lá na frente no profissional. Sim, repercute, não adianta. Mas se você fale que tem gente que muda o nick, né, muda o nome e tudo mais. Se for uma pessoa gostar muito de você, ela vai atrás do seu passado. Na internet, infelizmente, não é aquela coisa, você não consegue despistar ou apagar um histórico. Tá lá, caiu na rede, não adianta. Não. A gente também pode falar na questão também, às vezes, da pessoa ser trans. E, como você disse, existem oportunidades, você consegue também se virar para estudar. Mas existem meninas que assim, não conhecem outras opções, não conversam e não interagem com pessoas que podem também, não é dar dicas, mas também auxiliar. Olha, não é por esse lado que talvez você poderia seguir, não, segue por esse lado, talvez é bacana, talvez seja bacana. Então acho que também não é nem só por culpar, né, mas assim, existem obviamente meninas que querem, porque querem o dinheiro fácil, muito mais fácil. A gente sabe que não é fácil, né? É um trabalho muito difícil, mentalmente, fisicamente. Você tem que enfrentar todos os tipos de violência, né? Porque muita gente não respeita a sua opção naquele momento, né, da sua vida. E eles têm que sempre respeitar qualquer que seja a decisão das pessoas, né? Sejam elas pra gente boas ou não. A pessoa vai continuar fazendo as coisas da vida dela e a gente tem que sempre respeitar. Então, deixa eu falar. Assim, quando eu montei a minha empresa, eu queria muito dar emprego para as mulheres trans. Mas elas vêm de um costume, digamos assim, onde elas acham que a sociedade não está preparada para elas, e nós somos a sociedade. E também tem aquela coisa, quando você vem de um digamos, igual eu, vim da rua, quando você vem da rua que você tá lá, bicho solto, como eu, se eu ficasse até meia-noite na Paulista e pegasse o último metrô, eu ia dormir no Tietê. Mas eu poderia ficar a noite inteira numa festa e de lá ir. Então eu não tinha aquela responsabilidade de chegar em casa, de ter horário para chegar em casa. E aí quando você tá no mundo solto e você tem horário, meio que elas piram o cabeção. E eu percebo muito que as trans, vou te falar uma coisa, que as trans, quando ela vem de uma classe social diferente, elas têm uma ilusão. E assim, se você começar numa casa de acolhimento de mulheres trans, de uma classe social bem baixa, o sonho dela é ir pra Europa, porque elas acham que vão ganhar em euro, que a prostituição lá é um luxo, que vai voltar e vai comprar não sei quantos apartamentos. Por quê? Porque reza a lenda naqueles época de ouro que as travestis iam para a Europa e chegava na Europa, elas voltavam depois de 2 anos e comprava carros e comprava apartamento. E tem muitas que compraram mesmo. Mas hoje não, porque hoje o mundo mudou. A droga tá aí. As cafetinas, você deve até a alma para elas. Então, assim, é um caminho que, na verdade, na tua velhice, você vai ficar se perguntando o que eu fiz da minha vida. E eu tive meninas que trabalhou comigo, tanto no meu marketing, como nas vendas, como na embalagem, e elas não ficavam, porque assim, elas estavam... O sonho delas era ir para a Europa. Então, assim, eu costumo dizer que existe uma marginalidade dentro do nosso mundo. E aí as pessoas, quando elas vêm com uma cabeça pequena, elas acreditam que lá dentro daquele mundo vai ter um glamour. Mas a gente que tá fora, a gente sabe que não tem um glamour. Não é desse jeito, né? Que não é desse jeito. Não, é aquela coisa, é muito ilusório, né? Aliás, na verdade, tudo que a gente ganha dinheiro muito fácil, confie, né? Tem que ter muito trabalho duro, como você nos diz, trabalha 12 horas, trabalha muitas horas, agora você tá tentando dar uma melhorada nesse sentido, né? Porque ninguém merece não viver, né? Não. A gente sabe que ama trabalhar, mas a gente precisa também viver, né? A gente sabe disso. Sim, porque na verdade, eu acredito assim, que quando você tá muito habitolada numa coisa, você ganha dinheiro, mas você não consegue pensar como vou investir, se eu tô ganhando realmente bem. E aí quando você fica no automático, e quando você fica no automático, o seu corpo, ele sofre bastante. Isso é verdade. Mas vai respondendo, né, de outras formas. Eu acho que a sua história, agora só para tentar encerrar um pouco, né, agora a gente encerrando e conversando, de tudo que você me falou, o fato de você não sentir vontade nenhuma de voltar para pessoas que te maltrataram, que te rejeitaram, é um passo muito importante também para ensinar essas meninas, essas garotas, homens, mulheres, o que seja, de realmente não voltar para quem machuca a gente, né? De não voltar justamente para as raízes que não são boas pra gente, que não nos fazem crescer. E, infelizmente, é triste dizer que às vezes não dá pra contar com a família, não dá pra contar pra família como nós somos, nós nascemos, quem nós somos, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente consegue se apoiar
num relacionamento muito bom, sadio, né, saudável, em amigos de verdade, que também compartilham dos mesmos problemas e medos, né? De um círculo de amizade super engrandecedor, de pessoas que trabalham com a gente, também reconhecem quem nós somos. Tudo isso ajuda a gente a ter uma autoestima muito boa, né? E também acreditar que nós somos seres humanos bons, que a gente consegue também contribuir para as outras pessoas. E é o que você passa pra gente. É uma coisa muito positiva e que você não deve esquecer nunca disso. Você transmite pra gente muitas coisas boas. Além disso, também o Rafa, quando a gente logo conversou sobre esse tema e também como a gente abordar isso para as pessoas, ele, de prontidão, quando ele viu o seu vídeo, ele também já, na hora, falou, tem que ser ela, porque a gente precisa realmente abordar histórias reais, verdadeiras, né? Não é o glamour ou o que a pessoa tem, né? O que a pessoa é de verdade, né? E é isso que a gente busca aqui no Cueca Apertada. O Rafa, idealizador maravilhoso, que sempre pesquisou muito a fundo todos os temas, né? E você, nada mais, nada menos, fez mais um programa maravilhoso pra gente. Eu tenho que agradecer o convite. É isso, poxa, é uma história inspiradora, assim. A gente que agradece a participação, né? E deixar o momento pro jabazão, né? Quem quiser conhecer aí a Lojas Miranda, onde te encontra, como é que escolhe tamanho também, porque a gente sabe que é modelo Plus, né? Então o pessoal saber um pouquinho aí da loja e saber onde encontrar. Eu tenho o Instagram da loja, que é Loja Dória Miranda no Instagram. Lá tem um link da bio do atendimento. O meu atendimento é humanizado, eu ainda não tenho site. Na verdade, o meu site está pronto, mas com essa loucura toda a gente preferiu deixar esse site para rodar em janeiro. Eu tenho as minhas meninas de venda, tenho os meninos que ficam dentro do Instagram respondendo. E eu tenho também para as minhas palestras, que eu quero falar para mulheres sobre empreendedorismo, sobre autoestima. Que, gente, a autoestima é o melhor remédio para a alma e para a tua vida. Teve autoestima, meu bem, pode falar que você tá com o nariz torto, que você engordou, que você tá magra demais, que o boy tá com você por interesse, que você tá se sentindo linda e dane-se o que pensa de você. Então, eu quero falar para essas mulheres, mostrar para a sociedade que a trans não existe só aquela trans da esquina, a trans que rouba, que mata, que tá jogada na calçada. Existe a trans que envelhece, que dá emprego, que é casada, que é dona de casa. Eu não faço mais as coisas porque eu tenho a balzinha, mas eu gosto das minhas casas, dou uma gerenciada. Então eu quero, e eu acho muito difícil uma trans como eu as portas se abrir, porque é mais fácil pra trans que é a Barbie abrir as portas, ou pra trans que é a marginalizada, do que para as mulheres que estão aí, as trans médicas, as trans advogada, e empreendedora, empresária e por aí vai. Então eu acho, o que eu mais desejo, quero é que esteja trans como eu, nas redes, assim, mostrando para as pessoas, como você, que é um casal, uma família, que existe trans como eu, que existe essa trans mais tranquila, mais centrada. E aí o meu Instagram lá é o Trans Empreendedora. Eu não conhecia. Eu tenho lá. E lá eu falo um pouco mais relaxada, não foco nessa coisa só de roupa, mostro mais algumas coisas. E agora, como eu te falei no começo lá, eu quero começar a fazer essas palestras, falando para essas pessoas. Então, para mim, já é um luxo, é uma conquista. Não, mais pessoas não conhecem a sua história, seu trabalho, que é super engrandecedor. E também envolve, assim, a autoestima de outras mulheres, né? Então, é isso que a gente procura. É isso que também a gente tem que botar pro público, para todo mundo que tá escutando, que, cara, preconceito, tá, como disse o Rafa bem no início, tá fora de moda. Não leva a nada, super old, né? E também a gente tá no século XXI, qualquer forma de amar é super aceita, super bem aceita. E é isso, a gente tem que sempre se inspirar também em outras histórias, até pra gente melhorar quem a gente é, né? A gente melhora totalmente. Com certeza. Gente, eu queria agradecer, obrigada. Se precisar de alguma coisa, pode chamar. Vamos aí trabalhar mais vezes, que eu adorei. Claro! Claro. E é isso, a vida Vou te chamar várias vezes. E como eu sempre falo, sebo nas canelas e vamos pra vida. Se não tiver o sebo de canela, passa o óleo de comida e vai embora. É importante estar com a perna hidratada. Isso é verdade, pra poder aguentar, né? Isso é verdade. Adorei, Dora. Muito obrigado pela participação aí. A Bruna também tá ajudando agora, retomando os trabalhos do Cueca. Conseguiu aí um contato com a Dora tem um tempinho. A gente tá pra marcar esse programa tem um tempo, mas a gente conseguiu uma agenda aí. Agradecer também a todos os ouvintes que estão nos escutando. Vão lá no Instagram que a Dora passou pra gente, né? Da loja, tanto o Trans Empreendedora.
Pra gente aí difundir mais a palavra e mostrar que trans é gente como a gente também, que você cria caso por besteira. Exatamente, Rafa. É isso mesmo. Então eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, aproveitado e aprendido um pouquinho mais e acabar com todas as suas dúvidas, tá bom? Eu vejo vocês no próximo programa com mais um convidado, com mais uma história ou quem sabe um tema mais mirabolante ainda pra vocês aqui no Cueca Apertada, tá bom? Um beijo e até o próximo programa. Gente, até a próxima. Acabou cueca. Semana que vem tem outro programa. Infelizmente o programa já terminou. Mas se você quer escutar todo o conteúdo de mais de 3 anos de Cueca Apertada, é só você colocar no Spotify, no Apple Music, Google Podcasts, Amazon Prime, Deezer, enfim, qualquer agregador de podcast que o Cueca Apertada vai estar lá. Lembrando mais uma vez que esse programa foi editado por mim, Rafael Silveira.